Olá a todos, eu me chamo Rafael Fortes, aluno de mestrado do egresso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e orientado pelo professor Vinícius Vieira Pinto. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha dissertação sobre adaptações ao treinamento de força, que se intitula Efeitos de diferentes volumes de treinamento de força com ênfase cêntrica na hipertrofia muscular em adultos jovens destreinados. Ao longo dos últimos anos, então, tem crescido o interesse sobre o treinamento de força com ênfase excêntrica, que é um método de treinamento de força que se caracteriza, sobretudo, pelo uso de maiores resistências durante o alongamento ativo nos exercícios de força. As ações excêntricas no treinamento de força, na realização dos exercícios, são costumeiramente aquela fase onde a gente desce os pesos, faz uma desaceleração ou uma frenagem do movimento. Esse grande interesse tem se dado, sobretudo, pela capacidade de promover um estímulo único ao sistema musculoesquelético e, a partir dessas características fisiológicas e mecânicas únicas que as ações excêntricas possuem, então produzir adaptações também específicas. Sabe-se que as ações musculares excêntricas possuem uma maior capacidade de produção de força, então, ao realizar esse tipo de ação muscular, a gente tem a possibilidade de realizar maiores sobrecargas durante os exercícios de força. Além disso, essa realização de maior sobrecarga acontece eh, utilizando uma menor quantidade de unidades motoras e também com um custo metabólico reduzido em comparação às ações isométricas ou às ações concêntricas nos exercícios. Nesse sentido, então, esse tipo de ação muscular tem se mostrado ter um grande potencial para promover adaptações como a hipertrofia muscular, já que após exercícios baseado em ações excêntricas, foi demonstrado já que há uma maior expressão de genes e enzimas ligada à hipertrofia muscular e também a maior expressão de síntese de proteínas miofibrilares. Entretanto, a utilização desse tipo de ação muscular no treinamento de força tem enfrentado algumas limitações ao longo do tempo que estão relacionadas, sobretudo, ao uso de equipamentos tradicionais nas resistências que normalmente se utiliza para realizar os exercícios de força. Sobretudo aos equipamentos com pesos livres, equipamentos em máquinas com um sistema de polias ligadas a placas de peso, por exemplo, porque a gente tem a resistência ofertada nesses exercícios ligada principalmente à ação gravitacional. Então, a gente vai ter a massa dos implementos sendo o principal determinante da resistência ao longo da realização de um exercício. Entretanto, a gente vai ter alguns problemas que vão limitar a utilização das ações excêntricas, já que elas possuem principalmente uma maior capacidade de produção de força e precisam, por conta disso, de um estímulo de uma quantidade de peso significativamente maior para estar sendo otimizada. A gente pode pensar então que no caso do exercício que a gente mostra aqui, realizar a flexão e extensão do cotovelo com halter ou tradicionalmente conhecida como rosca bíceps, imagine numa situação onde a gente tem a possibilidade então de realizar 10 repetições com 10 quilos. Nesse contexto, a gente vai estar realizando as duas fases do movimento, a fase de subida e a fase de descida com 10 quilos, mesmo que a gente teria então para realizar a fase excêntrica, que é a fase de descida, onde acontece o alongamento muscular, uma capacidade de sustentar uma sobrecarga de 16, 18 até 19 quilos, por exemplo. Entretanto, a gente não teria essa possibilidade porque a gente não consegue alterar a massa do implemento ao longo do exercício. Nesse sentido, então, a gente vai ter uma limitação para a utilização das ações excêntricas nesse tipo de resistência, que está ligada ao fato de a gente ter uma menor capacidade de produzir força para elevar esse peso, então a gente vai precisar de um peso com uma massa menor, e também a gente fadiga mais rapidamente para as ações concêntricas em comparação às excêntricas. Então, à medida em que a gente não consegue mais realizar o levantamento desse peso, a gente encerra o exercício, mesmo que excentricamente a gente pudesse então estar realizando mais repetições. Algumas outras estratégias são tomadas para poder otimizar o uso das excêntricas nesse tipo de treinamento. Entretanto, a gente vai ver que a maioria deles incorre em prejuízos na segurança, já que eles envolvem o uso de uma quantidade significativamente maior de pesos, muitas vezes com uma pessoa realizando individualmente o exercício.
Nesse sentido, então, não só há limitações, como também há prejuízos na segurança. Então, frente a essas limitações que são apresentadas pelo uso de equipamentos mais convencionais para a realização do treinamento de força, a gente tem então como alternativa os equipamentos de resistência adaptativa ou os equipamentos CARE. CARE é uma sigla para Connected Adaptive Resistance Exercise, que são equipamentos que fazem um ajuste da resistência oferecida no exercício durante e entre as repetições em tempo real e de forma automática, sendo esse ajuste também independente para as ações concêntricas e excêntricas de acordo com a capacidade de produção de força e velocidade de movimento do indivíduo que realiza o exercício. Então aqui a gente vai ter duas grandes diferenças em comparação aos modelos de resistência mais tradicionais, como halteres, como máquinas com polias. Porque nesse caso aqui a gente vai estar então tendo um tipo de resistência que se adapta à tua condição a cada repetição. Então imagina que a gente vai estar realizando uma série de 10 repetições e a partir da oitava a gente começa a falhar significativamente durante a fase de subida, que são as ações concêntricas. Se fosse num modelo tradicional, utilizando um halter, provavelmente ali seria o fim, o encerramento do exercício. Entretanto, utilizando esses equipamentos que são plataformas ligadas com cabos e a resistência do cabo ali para poder estar realizando o exercício é o próprio dificultador, é a resistência que a gente faz contra, a gente vai perceber que há uma modulação da resistência no cabo e a partir disso ele diminui a resistência, por exemplo, para a gente estar continuando realizar exercício e cumprir o número pré-estabelecido de repetições. Uma outra questão que é um grande diferencial no uso desse tipo de equipamento é que a gente vai ter a, a diferença da resistência sendo aplicada tanto para a fase de subida quanto para a fase de descida. Então a gente vai ter um número X de resistência sendo aplicada para quando a gente vai estar puxando os cabos para cima, né? E à medida que a gente finaliza a fase de subida, a fase concêntrica, a gente passa a iniciar a fase excêntrica, o equipamento identifica então o fim da primeira fase e incrementa significativamente a sobrecarga para a fase de descida. Então a gente vai ter ali uma ação de desacelerar controladamente os cabos, onde a gente vai ter uma sobrecarga significativamente maior. Nesse sentido aqui, a gente vai ter a literatura demonstrando que o uso desse tipo de resistência permite a realização de altas intensidades durante as ações excêntricas, mesmo quando a gente tem uma fadiga concêntrica substancial, o que não ocorre com o treinamento utilizando equipamentos tradicionais, porque ali a gente vai ter uma resistência que é igual para as duas fases, e à medida que a gente fadiga concentricamente, a gente para então de realizar exercício. Além disso, o uso desse tipo de equipamento também vai permitir a realização de maior volume, sobretudo no treinamento de força com ênfase excêntrica, em comparação com os exercícios com pesos livres, como eu citei anteriormente. Mesmo a realização desse maior volume com uma maior sobrecarga gerando maior fadiga muscular. Então, mesmo fadigando, mesmo a nossa percepção de fadiga sendo maior, a gente tem a capacidade então de estar continuando a realizar exercício. E essa é um aspecto que é um grande diferencial, já que poder realizar maior volume de exercício e poder realizar uma maior sobrecarga são aspectos que são altamente relevantes para a promoção de hipertrofia muscular. Nesse contexto, então, a partir da realização de maiores sobrecargas e também de maior volume, esse tipo de treinamento ele apresenta um grande potencial para a promoção de adaptações hipertróficas. Entretanto, um outro ponto relevante a se considerar é que quando há realização de ações excêntricas, sobretudo, a gente vai ter alguns efeitos que são mais pronunciados, sobretudo naqueles indivíduos que não têm experiência ou que estão há muito tempo sem praticar exercício físico. Então, a gente vai ter os efeitos de dor muscular tardia, redução de amplitude de movimento e perda de força de forma mais pronunciada. Então, é muito importante que ainda que se tenha uma perspectiva positiva na utilização desse tipo de equipamento, a gente precisa entender a relação dose-resposta justamente para garantir o melhor processo de treinamento, sobretudo para os indivíduos destreinados, e também conseguir identificar a quantidade de exercício necessária para promover adaptações e aquela quantidade de exercício que vai ser demasiada, e ao invés de promover adaptações, vai promover somente efeitos negativos que pode prejudicar o processo que levaria à obtenção de adaptações almejadas com treinamento de força, sobretudo a hipertrofia muscular.
A partir disso, então, o objetivo geral do presente estudo foi comparar os efeitos de uma e três séries no exercício rosca-bíceps, utilizando a resistência adaptativa sob a hipertrofia muscular dos flexores do cotovelo após 4 e 8 semanas em adultos jovens destreinados. Para realizar o projeto, então, e também testar as nossas hipóteses, nós buscamos e convidamos homens jovens destreinados que não praticavam exercícios físicos, e a partir da participação no projeto, então, eles passaram a realizar o exercício rosca-bíceps 2 vezes por semana durante 8 semanas, utilizando o equipamento de resistência adaptativa. E após, então, adentrar o projeto e começar o treinamento, cada participante teve, após um período controle de 2 semanas, onde eles ficavam sem praticar qualquer exercício físico e mantendo seus hábitos convencionais de saúde e alimentação, eles tinham os seus membros, o seu braço direito e esquerdo, randomizados para realizar as diferentes doses de volume, no caso. Então, para fazer essa comparação entre volumes, cada participante teve um braço seu realizando uma série, enquanto o outro realizava 3 séries no exercício rosca-bíceps. Com o início do treinamento, então, nós avaliamos o tamanho dos músculos flexores do cotovelo através de ultrassonografia, acontecendo antes, após 4 e após 8 semanas de treinamento. Além disso, nós tivemos outras variáveis que foram avaliadas, como a força muscular, a percepção subjetiva de dor e a percepção subjetiva de esforço, e também a força de preensão manual. Entretanto, aqui nós vamos focar principalmente no desfecho principal, para estar falando sobre os nossos resultados. O que nós observamos, então, em resposta ao treinamento de força com ênfase cêntrica utilizando a resistência adaptativa, é que tanto a espessura muscular quanto o volume muscular dos flexores do cotovelo incrementaram significativamente após 4 semanas e após 8 semanas de treinamento em ambas as condições, tanto nos membros que realizaram uma quanto nos membros que realizaram 3 séries, de forma semelhante, não havendo diferença nenhuma entre realizar mais ou menos uma série única no caso. Nossos resultados também mostram que os braços 3 séries treinaram com uma maior percepção subjetiva de esforço, ao passo que a percepção de dor foi similar entre as condições de uma e 3 séries. Então, as conclusões que nós trazemos a partir desses resultados, o que a gente pode interpretar e levar para o mundo real da prática do treinamento de força, é que no caso de pessoas destreinadas, iniciantes que têm acesso a esse tipo de equipamento e vão treinar com uma maior sobrecarga em ações excêntricas, vão ter a possibilidade de realizar maiores volumes, eles vão ter acesso a um modelo de treinamento que promove um estímulo significativo para gerar adaptações hipertróficas, como no estudo nós demonstramos que essas adaptações podem ocorrer logo após 4 semanas de treinamento, e que nesse contexto aqui, um teto adaptativo já é encontrado agudamente, onde o estímulo é tão potente que uma única série já é capaz de promover as adaptações desejadas, nesse caso, sobretudo nos indivíduos destreinados, que têm um limiar para promover adaptações menor e uma maior janela de treinamento também. Isso estando alinhado com estudos anteriores da literatura. E analisando também a relação entre a eficiência e a promoção de adaptações, isto é, o custo-benefício do uso desse método, a gente vai poder perceber que é muito relevante, sobretudo com esse tipo de treinamento, que é de alta intensidade, que é altamente fadigante, nós devemos considerar o impacto sobre o dano muscular e o esforço percebido, já que esses são aspectos que vão afetar a continuidade dos participantes, o processo de conseguir as adaptações a longo prazo, né, que são adaptações crônicas, como a hipertrofia muscular. Nesse contexto, um volume adicional, no caso a realização de 3 séries, apenas promoveu uma maior percepção de esforço, mais fadiga, e também produziu um efeito de dor parecido, demonstrando que nessa população, indivíduos destreinados, esse modelo de treinamento, a realização de uma série já é suficiente para otimizar a relação custo-benefício, não sendo necessária a realização de maiores volumes de treinamento. A partir disso, então, nós podemos concluir que o treinamento de força com ênfase excêntrica, utilizando equipamentos CARE, é eficaz em promover adaptações hipertróficas, principalmente em curtos períodos de tempo, como 4 semanas, em indivíduos destreinados, onde a realização de uma série já parece ser o suficiente para a promoção de hipertrofia, enquanto a realização de 3 séries apenas aumenta o esforço percebido sem ganhos adicionais de massa muscular.
Esse então é um pouquinho do meu projeto e do que eu acho de relevante a ser apresentado dele. Muito obrigado a todos.